5 mentiras de Lula durante a eleição de 2022. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Que o Lula é mentiroso, isso a maioria das pessoas já sabe. Não digo isso como o pessoal que odeia político X e só fala mal dele, pois eu gosto de ser justo e sou capaz de ver os prós e contras de toda pessoa, incluindo o próprio Lula, que ele tem, acredite. Mas Lula é um mentiroso costumaz, e até mesmo ele admitiu várias vezes que mentia e inventava números, lembra? Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Na eleição de 2022, então, foi um festival de mentiras, desde negar pautas consagradas dele, como aborto e defesa de ditaduras, para variar, como em suas mentiras padrões sobre seu governo ser um paraíso onde ninguém sofria e uma combinação de Dubai com Nova York e o paraíso cristão, mas sem cristãos, claro, já que a esquerda odeia cristãos por definição. Veja agora 5 das várias mentiras que Lula disse em 2022. Companheiro, eu sou contra o aborto. Observação: sempre que eu for mencionar a palavra na tela, que vocês estão vendo aí, usarei o termo violação da mulher, para evitar problemas com o algoritmo do vermelhinho aqui. Essa mentira é clássica de qualquer abortista e Lula não é exceção a esta regra. A tática é simples, mas nefasta. O abortista diz que o aborto é horrível, que é contra, mas insere uma desculpa para o aborto ser pautado. A mais clássica é que o aborto é uma questão de saúde pública, que é exatamente o que o Lula disse. Mas se formos raciocinar dessa forma, então o assassinato não é crime, é algo que existe independente que a religião não goste, como ele mencionou em relação ao aborto, e é um problema de saúde pública também. Percebe como é nefasto esse tipo de pensamento? Afinal, quando ele pratica este reducionismo, o Lula suaviza o que o aborto é, mesmo se dizendo contra, o assassinato de um ser inocente e indefeso. Não existe essa história de ser contra e ser a favor de permitir a prática. Ou você é contra a prática e o direito de fazer, ou é a favor de ambos. Afinal, se você sabe que o aborto é ruim e é o assassinato de um ser inocente, ser a favor que os outros o façam é pura hipocrisia sórdida. Ou seja, o Lula é a favor do aborto sim. Prova disso é que uma de suas primeiras medidas ao ser empossado após eleito em 2023 foi exatamente sobre o aborto. Em menos de 19 dias de empossado, Lula já tinha tirado o Brasil de um pacto internacional anti-aborto, ou seja, saindo de uma posição oficial de contra-aborto, que era do governo Bolsonaro, e ainda revogou uma portaria que obrigava profissionais de saúde de comunicar o aborto à polícia. Lembre-se que os únicos casos autorizados de aborto no Brasil são risco de vida à mãe e violação da mulher. Aquilo, vocês entenderam. Ou seja, se o aborto é feito sem a polícia ser contactada, é extremamente fácil que uma gestante aborte sem ser pelas exceções, além de não ser apurado a violação da mulher, que ocasionou a gravidez da moça. Isto, além de favorecer o aborto, ainda favorece o violador da mulher, se houver algum neste caso. Isso dispensa mais comentários. Mas, companheiro, eu defendo a propriedade privada. Lula pode ser mentiroso, mas não é burro. Ele sabe que a esquerda, em particular, sua vertente marxista, relativiza ou até contra a propriedade privada. Eu disse isso em um dos meus vídeos anteriores, sobre o porquê de todo o comunismo sempre virar uma ditadura. Link no card na tela e na descrição, caso queira conferir depois. Mas isso que o Lula disse, obviamente, é uma lorota. Para começo de história, Lula é um assumido comunista, e comunistas são contra a propriedade privada, já que pregam sua extinção em favor de uma propriedade coletiva, propriedade pertencente ao Estado comunista. Em segundo lugar, Lula defende países que praticam comunismo e sua expropriação de propriedade privada, como Cuba, Venezuela e China. Um verdadeiro defensor da propriedade privada já teria criticado as medidas desses países há tempos,
mas Lula não o faz, o que demonstra seu endosso a essas suas práticas. Em terceiro lugar, Lula é aliado eterno do MST e MTST, organizações criminosas travestidas em movimentos sociais que praticam atos de invasão a propriedades privadas e relativizam esse conceito. Ou seja, Lula não é defensor da propriedade privada coisa nenhuma. Nós já acabamos com a fome no Brasil uma vez, companheiro. Para variar, Lula não poderia deixar de mentir sobre a pseudo-terra prometida que só existe na cabeça dele da época em que ele era presidente. Mas essa mentira é extremamente fácil de se refutar, já que não só pelo senso comum sabemos que sempre existiu gente passando fome, tanto na época anterior a Lula quanto durante todos os seus governos, como também temos números que desprovam o molusco ex-presidiário. Em 2010, em pleno governo Lula, por exemplo, tinha gente passando fome no Brasil segundo o IBGE. E em 2014, após o governo Lula e no início do governo Dilma também. Ou seja, a única falta de fome que os governos petistas de fato deram foi dos companheiros de Lula, que engordaram suas poupanças e comeram feito reis. Não é verdade, Maduro? Companheiro, eu sou cristão. Talvez uma das piores mentiras que Lula tenha falado é a que ele falou e seus aliados repetem exaustivamente, de que ele é cristão. É bem verdade que Lula se declara cristão. Ora, o que não falta é gente que se declara cristão, dando testemunho ou não. Eu não sou o tipo de pessoa que facilmente esfrega na cara das pessoas o passado delas para dizer que elas não são cristãs. Afinal, tem muito cristão verdadeiro que tem um passado ruim, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo na Bíblia, que era um perseguidor implacável dos cristãos antes de se converter. Mas com Lula é inegável que ele não é cristão. Primeiro, que ele é um assumido comunista, com carreira socialista comunista durante toda a sua vida e ainda não deixou de ser. Segundo, que ele é um mentiroso costumado, como este vídeo tem demonstrado. Terceiro, porque ele favorece e apoia pessoas que perseguem a igreja cristã, como os ditadores da China e Cuba. E quarto, porque o cristianismo que ele prega sempre é o socialismo cristão, que falseia o evangelho para combinar com o marxismo, como mostro no meu livro Cristão na Esquerda, link na descrição. Uma evidência cabal de que Lula não é cristão é que ele é a favor de práticas de combate às fake news, combate ao discurso de ódio, que na prática proíbem a religião cristã de afirmar suas premissas básicas, como a de que homossexualismo é pecado e a defesa da família. Como exemplo, esta reportagem na tela do panfleto esquerdista Intercept mostra como eles encaram as denúncias cristãs contra Lula. Veja como eles qualificam como calúnia as denúncias da direita sobre pautas absurdas defendidas pela esquerda. Se você ainda duvida dessas pautas absurdas, apenas pesquise sobre as feministas Judith Butler e Simone de Beauvoir, para ver que a esquerda e o feminismo são sim intimamente ligados a estas questões absurdas exibidas na tela, as quais o jornal militante Intercept classifica como calúnia. Aliás, o Lula já disse que sempre combateu o discurso da família e dos costumes. Quer maior argumento contra sua mentira do que este? Ah, e falando em liberdade religiosa... Eu respeito a liberdade religiosa, companheiro. Tão falso quanto Lula dizer que é cristão, é ele dizer ser a favor da liberdade religiosa. É mais uma das falas dele onde ele fala puramente para agradar, mas é totalmente longe da verdade. A começar por declarações como esta, que eu vou mostrar na tela e vou ler também. Eu posso dizer pra vocês, eu admito o ser humano normal mentir, mas não é aceitável um pastor que diz que fala em nome de Deus mentir. Ninguém pode mentir em nome de Deus. Aliás, ninguém deve usar o nome de Deus em vão. Ninguém deve usar o nome de Deus pra tentar ganhar voto. Ninguém deve. Ué, se ele respeita a liberdade religiosa, então os religiosos deveriam poder fazer e falar o que quiserem desde que não cometam crimes. Então já vemos o primeiro problema com a declaração de Lula. Ele restringe que pastor não pode mentir e não pode tentar ganhar voto em nome de Deus. Aqui ele já restringiu a liberdade religiosa 2 vezes em uma tacada só. Ressalto antes de mais nada que não sou a favor de se pedir voto em púlpito de igreja, o que é bem diferente de um cristão fazer militância política saudável em nome da sua fé, pois como eu provo na minha palestra O Cristão e a Política Governamental, que está no meu canal principal, escritor Walter TK, caso queira conferir, o cristão pode e deve participar da vida política. Quanto ao pastor não poder mentir, sim, mentir é feio e é pecado, mas as pessoas têm o direito de mentir, até porque o próprio Lula mente muito, conforme este vídeo retrata, e não é punido por isso. E leis que criminalizem fake news e mentiras delegam ao Estado o papel de decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é prenúncio de censura e ditadura, e não é surpreendente que o próprio Lula é a favor disso. Aliás, tem outro problema aqui. O que o Lula entende como mentira? Veja só algumas das falas dele sobre isso. Lula terá 20 inserções de 30 segundos para rebater acusações de que é corrupto e ladrão,
feitas durante a propaganda eleitoral da coligação de Bolsonaro. Ah, então acreditar e afirmar que Lula é ladrão e corrupto, baseado nas condenações em 3 instâncias que ele teve antes de ser preso, é mentira para Lula? O que mais? Em discurso após a leitura, Lula disse que por anos teve que explicar que nem ele nem sua sucessora Dilma Rousseff eram demônios porque a bandeira do PT era vermelha e até porque tinha barba. Jesus teve que se explicar a vida inteira, porque as dúvidas que se colocam em cima da gente é uma das armas para evitar que a gente possa exercer a tarefa de ganhar as eleições. Então veja que as mentiras que Lula conta que sofreu é ser chamado comunista, anticristão e coisas do tipo, coisas que eram ditas no passado sobre comunistas como Lula, e ele próprio agora admite ser um. E hoje taxam como se fossem mentiras e que na verdade eles seriam bonzinhos. Novamente, tudo isso rebate meu livro Cristão da Esquerda, pois isso não passa de propaganda barata para esconder a realidade de que socialistas odeiam o verdadeiro cristianismo, odeiam a propriedade privada e querem o controle de tudo em prol da utopia comunista igualitária impossível que eles tanto defendem. O que muda são apenas os métodos. Outra coisa que prova que Lula não é a favor da liberdade religiosa é sua pretensão de regular mídias e internet, que significa na prática restringir o que pode e não pode ser dito nas mídias e internet. Logo se resume a pura e simples censura e seu favorecimento a políticas de combate a discurso de ódio. E adivinhe o que é discurso de ódio na opinião de sujeitos como ele? Afirmar, por exemplo, que homossexualismo é pecado, que homem é homem e mulher é mulher. Percebeu como isso fere sim a liberdade religiosa? Ou seja, Lula não respeita a liberdade religiosa. Ele é contra as liberdades cristãs quando elas o afrontam, e seu histórico e declarações provam isso. Este foi um apanhado das mentiras de Lula apenas durante a eleição de 2022. Se eu for apurar todas as mentiras dele, precisaria de mais vídeos. Logo, espere mais vídeos como este no futuro. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já fiquem com Deus e estes foram os fatos conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.